Atualização. O inquilino anterior do meu novo apartamento deixou um guia de sobrevivência. Não tenho mais certeza se quero morar aqui. Muitas coisas aconteceram nas últimas 24 horas. Tô muito estressada e quase não dormi desde que descobri que o Jamie sumiu. Tá começando a me dar uns nervosinhos. Mas achei melhor atualizar vocês. Fiquei chocada com todas as sugestões que vocês me deram e aproveitei várias delas. Com certeza vou comprar um vaso enorme cheio de sálvia para a varanda e derramei um pouco de sal na porta. Sinto muito decepcionar, mas não adiantou nada. Não tô seguindo nada tão à risca quanto as regras da dona em Minx. Tenho seguido tudo direitinho até agora, e vejam só, ainda tô viva. Mas não quer dizer que tá fácil. Vou começar do começo. Tava ficando louca. E algumas horas depois do meu último post, o Jamie ainda não tinha voltado. Ele tinha sumido há quase 24 horas. O trabalho dele me ligou várias vezes. Não sei o que dizer, então fico ignorando as ligações. Tava bem no meio do horário perigoso quando decidi que checar o elevador tinha que ser a primeira coisa. Mas não ia quebrar essa regra. Esperei desesperadamente a hora 13h34 chegar e com vergonha, digo que quando deu a hora, fiquei paralisada no nosso sofá por quase meia hora antes de criar coragem para sair do apartamento. Deu 4h02 da manhã quando finalmente cheguei no elevador. O elevador desse prédio é velho e cambaleante. Não foi reformado há muito tempo e provavelmente tá aqui desde que o prédio foi construído. Os botões grandes e toscos me encaravam enquanto eu os fuzilava com o olhar, esperando alguma resposta ou pista. Meu coração disparou e fui tomada por uma sensação de pavor, mas nada aconteceu. Foi inútil. Entrei no elevador, subi e desci alguns andares e procurei em toda a volta com a lanterna do celular por qualquer coisa que eu pudesse encontrar. Não achei nada. O Jamie tinha sumido completamente. Soluçando e exausta, voltei pro quarto andar e virei a chave no apartamento 42, o lar perfeito que naquele momento parecia tudo, menos um lar. Sentei na mesa de jantar barata que a gente conseguiu montar no dia da mudança e chorei. Minhas mãos tremiam enquanto eu segurava o celular. Fiquei alternando entre ler todos os comentários de vocês e cogitar ligar para a polícia por uma hora. Mas decidi ligar para minha amiga Georgia. Precisava de uma pessoa de verdade aqui. As coisas estavam tão malucas que não tinha certeza se a polícia ia conseguir ajudar com as poucas informações que eu tinha. Mas sabia que precisava desabafar com alguém. Vou poupar vocês dos detalhes de novo, mas contei tudo para ela. Ela prometeu que ia vir no fim da manhã, tinha que levar o irmão mais novo na escola. Esperei ansiosamente. Não sem antes armar todos os cômodos exatamente como me aconselharam. Antes que eu percebesse, olhei pro relógio e eram 8h23, tinha uns 30 minutos até o carteiro aparecer. De jeito nenhum ia perder ele hoje. Fiquei parada na porta olhando fixamente para a madeira, como alguém em um filme que estava possuída. A exaustão estava pegando de verdade, mas o Jamie era tudo o que eu conseguia pensar. A adrenalina pura estava me mantendo de pé. Às 8h52, abri a porta. Os 2 minutos seguintes foram os mais longos da minha vida, mas quando o vi, uma onda de alívio tomou conta de todo o meu corpo. Na hora certa, 8h54, o carteiro, Ian Flanders, estava na minha frente. Um sorriso que mal escondia a preocupação cobrindo seu rosto mais jovem do que eu esperava. Ele não parecia velho o suficiente para ser carteiro há mais de 35 anos, mas eu estava muito distraída com as respostas que precisava dele para me importar. Você deve ser a nova moradora. Ele disse, mas de um jeito que parecia uma pergunta. Tive dificuldade para responder, então fui direto ao ponto. A dona Mings deixou um bilhete para mim. Ela disse para falar com você. Posso entrar, querida? Acho que precisamos conversar. Convidei o Ian para entrar, minhas mãos ainda tremiam enquanto eu as agitava na direção do sofá, gesticulando para ele sentar. Joguei o bilhete agora um pouco amassado no colo dele e esperei. Fico feliz que a Prue ainda pense tão bem de mim. Vou sentir falta daquela velha. Ele disse com um sorriso malicioso enquanto chegava ao fim do bilhete. Você pode me ajudar ou não? Não tinha tempo para essa viagem no ego dele por causa de uma vizinha que já foi embora. Posso ajudar, mas não posso demorar muito, então vai ter que ser rápido. Caminho por esses corredores entregando correspondência há 40 anos. Já vi de tudo que a Prue mencionou e mais um pouco. O que você precisa saber? Ele disse. O Ian não era nada do que eu esperava. O bilhete me fez sentir que ele ia ser um tipo de vovô gentil e bonzinho, mas eu não podia estar mais enganada. O carteiro Ian falava com um sotaque forte da cidade e usava uma corrente de ouro pesada em volta do pescoço tatuado.
Ele tinha pintado o cabelo grisalho de preto com tinta de sapato. A atitude dele felizmente não era ameaçadora, mas extraordinariamente metida. Ele era o tipo de homem que eu imaginava numa casa de apostas, esfregando as mãos sujas nas notas enquanto se gabava de uma vitória. Ele não perguntou, acendeu um cigarro na minha sala. Não questionei, a gente geralmente fumava do lado de fora, mas não ia discutir por causa de formalidades. Peguei um cinzeiro e acendi um também. Vamos começar com as coisas no elevador. Meu namorado sumiu e pegou o elevador às 13h15 da madrugada, há mais de 24 horas. A gente ainda não tinha recebido esse bilhete. Não tenho notícias dele desde então. Preciso trazê-lo de volta. Gritei para ele como se quanto mais alto eu falasse, mais pudesse influenciar a resposta dele. Mas nada me preparou pro que ele disse. A pele dele ficou pálida e seu rosto de aparência dura ficou mais simpático enquanto ele explicava. Ele tá morto, querida. Esquece ele agora. Só uma pessoa voltou do elevador àquela hora da noite e foi a própria Prue. Depois de testemunhar aquelas criaturas despedaçando a vítima. A pobre Prue ficou traumatizada. Seu rapaz se foi, desapega e segue as regras. Ele foi direto, mas deu pra ver que ele sentia muito por mim. Tem que ter alguma coisa que eu possa fazer, implorei. Tem coisas que eu ouvi falar para trazer de volta quem se perdeu, mas nunca vi prova concreta de que funcionam. Seria irresponsável da minha parte dizer para você fazer algo que pode te matar também. É bom aqui, sério, só supera ele e vive o status quo. Desculpa se eu parecer rude, não quero, mas você parece uma moça legal e não quero te ver ir embora tão cedo. Perguntei sobre o que a dona Mings tinha visto no elevador e se tinham certeza que acontecia com todos que entravam lá. Me recusei a acreditar que o Jamie estava morto. Tinha que ter alguma coisa que eu pudesse fazer e se eu soubesse com o que estava lidando, poderia estar mais preparada. Foi horrível o que aconteceu. Eu não estava lá, mas foi o que me contaram. A pequena Lila era uma criança tão fofa. Ela costumava abrir a porta e me dar uma gorjeta quando eu entregava a correspondência. Ela era neta da Prue. A Lila era filhinha do filho dela e naquela noite, ela estava dormindo lá pela primeira vez. A Prue finalmente se sentiu confiante de que poderia proteger a Lila de todas as coisas estranhas que acontecem aqui. Ela se enganou. A pequena Lila tinha problemas com sonambulismo. E ela fez uma viagem pro corredor à 1h30 da manhã. A Prue demorou um pouco para perceber que o som que ela tinha ouvido era a porta da frente. Quando chegou no elevador, viu as criaturas arrastando os membros da Lila para longe do corpo dela. Ela tentou lutar contra elas, até matou uma, mas não conseguiu salvar a garotinha. Eu tava histérica, imaginando o destino do Jamie. Que criaturas são essas? Você já viu alguma vez? Perguntei. Ninguém sabe direito o que são, querida. Tem alguma coisa a ver com o prédio e todas as suas peculiaridades. Ninguém nunca viu em outro lugar. A gente não sabe de onde vieram, só que estão aqui. Eu já vi algumas vezes ao longo dos anos, geralmente quando os novos vizinhos deixam biscoitos pros gatos e cachorros ou não descartam o lixo de comida direito. São criaturinhas curiosas. Principalmente inofensivas fora do horário que a Prue te avisou, mas se forem alimentadas, podem ficar bem cruéis procurando mais comida. Por isso você tem que jogar fora todas as suas sobras, ou esconder, ou embalar, ou sei lá. Só não deixe pra fora e não use o elevador naqueles horários e você tá segura das criaturas. Elas são um pouco menores que humanos, mas têm um formato parecido, vêm com características grotescas de roedores e são muito maiores do que qualquer roedor poderia ser. Elas têm 2 fileiras afiadas de dentes por mandíbula e estão sempre com fome. Quando comem, mastigam de forma violenta e nojenta, pingando saliva por todo lado. A Prue disse que conseguia ouvir os ossos da neta dela se estilhaçando naquelas mandíbulas. Ele ficou pálido com o pensamento disso, mas continuou. Quando chegaram no prédio eram centenas, causou um pandemônio entre os moradores. Perdemos os moradores de mais de 30 casas individuais. Mas os moradores revidaram e conseguiram matar todos, exceto a minoria mais forte delas. As criaturas que sobraram eram incrivelmente perigosas e aparentemente impossíveis de erradicar, então os moradores fizeram um acordo de que seriam deixadas em paz e autorizadas a viver no prédio em troca da segurança dos moradores o tempo todo, mas se alguém entrar no elevador entre 1h11 e 3h33 da manhã, é presa fácil. Essa faixa de tempo é o período em que as criaturas estão mais frenéticas e restringi-las ao elevador era mais seguro para todos. Que Deus ajude quem as encontrar durante essas horas. Elas estão aqui desde então, reivindicando muitas pessoas desavisadas que evitam as escadas, mas nada como quando chegaram pela primeira vez. Algumas foram mortas por não cumprirem sua parte no acordo,
mas não tivemos nenhum incidente fora do elevador há anos. Considere-se sortuda por ter perdido essa crise. Tudo aqui tá bem tranquilo agora. Sinto muito pelo seu namorado. Eu realmente preciso ir, tô atrasado pra minha rota. Ele rabiscou o número do celular dele num pedaço de papel e me entregou. Só pra emergências, não gosto que me incomodem. Você não pode ir. O bilhete disse que você ia me ajudar. Exclamei. E vou. Ele respondeu, quando tiver algo que eu possa ajudar. Não posso ressuscitar seu namorado e não gosto de me atrasar para entregar a correspondência. Te vejo em breve, querida. Eu tava em choque. Não conseguia acreditar no que tava ouvindo e não conseguia acreditar que ele tava me deixando depois da sobrecarga de informações e do pequeno raio de esperança que ele tinha, acendido dentro de mim e depois esmagado. Vou ligar para a polícia. Gritei, desesperada para sentir que tava resolvendo isso de alguma forma. Pode tentar se quiser. Ian suspirou enquanto abria a porta para sair. Só irrita as criaturas e não vai trazer seu rapaz de volta. O Sr. Prentice odeia quando a polícia vem também. Se você quiser dormir na semana que vem, então evite. Espere uma semana, denuncie o desaparecimento dele e aprenda a se adaptar à vida aqui, querida, ou você vai estar morta em poucos dias. E com isso ele fechou a porta atrás dele. Abri de novo, tinha muito mais para perguntar, mas ele tinha ido embora, sem sinal dele em lugar nenhum no corredor. Talvez eu esteja perdendo a cabeça, posso estar imaginando tudo isso. Mas por mais que eu quisesse, o bilhete ainda estava lá, e o Jamie ainda não estava. A Georgia chegou logo depois que o Ian foi embora. Eu, claro, perguntei se ela tinha visto ele no corredor, para tentar confirmar para mim mesma que ele era real, mas ela não tinha visto. Ela me olhou preocupada e me abraçou enquanto eu soluçava e contava para ela o que o carteiro tinha dito sobre o Jamie e as criaturas. Não tinha certeza se ela acreditava em mim. Mesmo enquanto lia o bilhete, ela parecia cética. Se ela estivesse cética, eu não a culparia, mas ela sempre foi solidária. Ela ficou comigo por horas enquanto eu só soluçava, de coração partido. Eu tava tão confusa sobre o que fazer. Parecia insano que eu não tinha contatado ninguém, mas esse bilhete tinha se mostrado preciso até agora, e se o carteiro fosse confiável, então eu deveria esperar. A Georgia era minha melhor amiga há muitos anos. Ela me defendia quando eu tava com muito medo de fazer isso sozinha e sempre foi a mais corajosa de nós duas. Me sentia segura perto dela, então, depois de horas chorando e desesperando com a forma como minha vida tinha mudado em questão de dias, finalmente decidi tirar uma soneca. Era o início da noite e a Georgia estava assistindo TV. Só ali por mim, se eu precisasse dela. Apesar da privação, tive dificuldade para dormir, tentei imaginar os braços do Jamie em volta de mim, mas virou uma lembrança mais dolorosa de que provavelmente nunca mais estarão. Eventualmente, depois do que pareceu uma eternidade encarando a mancha de umidade no teto, peguei no sono. Umas 3 horas atrás acordei, encarando a maldita mancha de umidade no teto e consegui ouvir conversas na sala. Pulei da cama e fui em direção a ela. A Georgia estava no sofá com uma mulher de meia idade, ambas tomando chá nas canecas iguais que o Jamie tinha me dado de presente de mudança. Meu sangue ferveu, mas não era culpa delas, pigarreei para chamar a atenção delas. Ah, Kate! Essa é a Natália, ela mora no andar de cima. A gente começou a conversar, então fiz um chá para ela. Espero que não se importe. Olhei para a mulher de cabelo escuro no sofá, tomando chá na minha xícara e balancei a cabeça. A Georgia era uma idiota sociável que não entendia quando não ser ela mesma. Não ia lamentar por isso agora. Era a forma dela de lidar. Claro. Oi, Natália, em que apartamento você mora? Tentei ser o mais educada possível. Teria que discutir não trazer pessoas para minha casa em meio à tragédia com a Georgia depois que ela fosse embora, mas até lá eu seria uma boa vizinha. Apartamento 71. É tão bom te conhecer. Você tem uma casa linda. A Natália respondeu, seus lábios se curvaram nos cantos em um sorriso que não se replicou em seus olhos ou no resto da sua expressão facial. Ela me olhou com um sorriso de canto, com pleno conhecimento de que eu estava ciente das implicações do que ela tinha acabado de dizer. As regras. O número do apartamento. De vez em quando alguém vai bater na sua porta dizendo que mora em um desses apartamentos e pedir para pegar um pouco de açúcar emprestado. Elas vão parecer totalmente normais, mas você deve fechar e trancar a porta imediatamente. Instalei 2 ferrolhos extras para evitar essas filhas da puta. Não gosto de xingar na minha idade, mas elas são mesmo filhas da puta. O aviso da Prue ecoou na minha mente e eu não conseguia tirar os olhos da Natália. Tinha alguma coisa muito errada com ela. Olhei para Georgia sentada no sofá ao lado dela e percebi que ela estava suando.
Qualquer pessoa no Reino Unido sabe que tá quente há alguns dias, mas isso tava além da temperatura ambiente. Todo o corpo dela tava pingando. De repente ela começou a ofegar. Os olhos da Natália estavam fixos nos meus, assim como os dos limpadores de janelas tinham estado. Nada tinha acontecido antes com o limpador, exceto que desta vez a regra tinha sido quebrada. Ela já estava no apartamento. A Georgia começou a gritar quando sua pele se encheu de bolhas e carbonizou. Seu cabelo caiu do couro cabeludo enquanto a pele descascava e derretia de cada centímetro dela. Ela estava sendo queimada viva sem uma chama à vista. Ela se coçou freneticamente no próprio rosto derretendo, cavando na carne crua exposta. O som que uma pessoa faz quando queima viva não se compara a nenhum outro. Isso nunca vai me deixar. Gritei e gritei, mas ninguém veio à minha porta. Tentei pegar meu celular para ligar pro carteiro Ian, mas a superfície de madeira em que eu tinha colocado queimou meus dedos ao toque e me forçou a recuar. Ela ia incendiar o apartamento inteiro. Minhas ações precisavam ser mais rápidas do que uma ligação. Peguei a faca grande que eu tinha colocado de lado mais cedo ao armar, a alça queimou meus dedos instantaneamente, mas eu não me importei. Precisava tirá-la de lá agora e ajudar a Georgia se pudesse. Corri em direção à mulher de cabelo escuro, suor escorrendo da minha testa quanto mais perto eu chegava e enfiei a faca na garganta da Natália. Ela agarrou e caiu no chão. Ela não sangrou como um ser humano normal. Suas entranhas eram pretas. Ela ainda estava se movendo e imaginei que provavelmente não demoraria muito para ela se levantar e tentar de novo. Então, arrastei ela pro corredor, pronta para trancar a porta. Quando chegamos à entrada do corredor, um dos gatos estava esperando, chiando pro corpo semi-consciente dela. Peguei seus olhos fixos nele quando a joguei no chão. Peguei o gato, puxei para dentro, fazendo uma careta quando sua pele causou mais queimaduras nos meus braços. Fechei a porta e observei pelo olho mágico. Ela se levantou e segurou a mão na ferida, cauterizando-a e indo em direção ao elevador, como se não tivesse se machucado. Eu tinha deixado o gato cair naquele momento, mas cada pedaço de pele nua que ele tinha tocado latejava e queimava por pelo menos uma hora. A Georgia não teve a mesma sorte que a Natália com a recuperação dos ferimentos. Liguei anonimamente para a ambulância para ela. Não conseguia acreditar, mas ela ainda estava respirando. Ela estava muito queimada e sua vida não seria a mesma de novo, mas ela estava viva. E por isso eu era grata. Parece horrível, mas deixei ela no parque do outro lado da rua do prédio, sem telefone ou documento de identidade. Ela é minha melhor amiga e quero estar lá, mas se eu admitir envolvimento em ferimentos tão graves, vão suspeitar de mim e perco a chance já pequena de que o Jamie possa ser salvo. Isso não significa que eu não me importo com a Georgia, mas ela tá viva. Não vou acreditar que o Jamie não está até ver. Então, agora estou sozinha de novo no apartamento em conflito sobre o que fazer. Quero ir embora. Tanto. Mas essa foi a primeira casa minha e do Jamie juntos. Se ele estiver vivo e eu puder salvá-lo, quero que seja aqui que ele volte. E se ele estiver morto e o carteiro estiver certo, então não sei se consigo deixar a memória dele para trás. Só tem uma pessoa que acho que pode me ajudar agora. Então, hoje à noite vou fazer uma pesquisa, procurar um endereço e amanhã de manhã vou visitar a Prudência em Minsk.